Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, meu amigo. Aqui é o evangelista Miguel de Souza, como sempre trazendo uma mensagem do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Você pode observar que eu estou numa área rural, eu estou na cidade, no município de Mariana Pimentel, a precisamente 1 quilômetro da cidade de Mariana. Aqui você pode observar que eu estou numa área rural. Estamos, apesar deste sol bonito que está hoje, né? Mas a temperatura nesse momento está em torno aí dos 10 graus no máximo. Bastante frio aqui no sul do país. Para quem é do norte do Brasil acostumado com o calor, né? Pode ver que aqui está bastante frio, apesar do sol. Quero deixar para você uma meditação, é no livro de Juízes, no capítulo de número 16 e o versículo de número 21. Eles pegaram então Sansão, arrancaram-lhe os olhos e fizeram descer a Gaza. Nós estamos diante de um texto muito interessante e eu queria neste momento trazer uma mensagem para você, uma reflexão para você meditar sobre uma palavra que quando a gente é criança a gente ouve muito, brincar, né? Nós temos no momento, período pós-modernidade, e a gente vê que as brincadeiras de hoje elas são diferentes da brincadeira do meu tempo, do seu tempo. Você, se fizer uma retrospectiva no passado, né? Quem tem acima de 50 anos vai ver que os brinquedos da nossa época eram uns brinquedos bastante diferentes das brinquedos de hoje, das brincadeiras de hoje. A gente brincava de brincadeira de roda, tinha tantos tipos de brincadeira que nós brincávamos. E eu queria, nesse momento, com esta palavra brincadeira, usar apenas uma frase da brincadeira, brincar. A palavra do verbo é brincar. E nesse brincar, quero orientar você o perigo que há em brincar com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado, porque o pecado ele é destruidor. O pecado ele afasta o homem de Deus. Se você pode pegar uma brasa, né, tirar uma brasa ali do fogão ou de uma churrasqueira, aquela brasa viva, aquela brasa acesa. Se você pegar aquela brasa com a mão e puder passar de uma mão para outra, brincar com aquela brasa com as próprias mãos sem se queimar, aí eu digo que você pode brincar com o pecado. Este texto aí nos traz uma lição muito grande, porque Sansão, ele brincou com o pecado. E nós não podemos brincar com o pecado. Aqui a gente vê neste texto sagrado, se você estudar esse capítulo 16 do livro de Juízes, você vai ver que a Bíblia diz que Sansão desceu ao vale de Soreque e ele se afeiçoou por uma prostituta. A Bíblia diz que Sansão deitou com aquela mulher e foi anunciado às pessoas ali que Sansão estava ali naquela cidade. E quando foi anunciado, a Bíblia diz que os homens colocaram guarda à porta daquela cidade para que pegasse Sansão ao amanhecer o dia. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele deitou-se e a Bíblia diz que ele ficou até a meia-noite. À meia-noite Sansão se levantou. Ao se levantar, pegou aqueles portão daquela cidade e subiu com aquele portão. Se você for analisar, segundo alguns teólogos entendidos, Sansão caminhou em torno de 54 quilômetros com aqueles portões sobre a sua costa. A gente vê quanto homem forte era Sansão, porém frágil diante de uma mulher. Sansão agora vai e chega a uma outra região e ali ele depara-se com uma mulher chamada Dalila. A Bíblia diz que ele se afeiçoou por ela, ele se apaixonou pela Dalila. É um texto muito conhecido da Bíblia. Mas a gente vê o perigo que há em um homem brincar com o pecado. Não podemos brincar com o pecado, mais uma vez eu digo para você. O problema de Sansão, que Deus havia levantado Sansão para ser um dos juízes de Israel. Durante 20 anos ele julgou a nação de Israel. Sansão tinha tudo para dar certo. Mas o grande problema de Sansão era exatamente brincar com as coisas de Deus. Ele, sabendo que era o nazireu de Deus, ele não podia brincar de maneira nenhuma com a posição que Deus havia colocado Sansão. Sansão chega ali e a Bíblia diz que quando ele estava ali, os príncipes dos filisteus, havia em torno de cinco cidades grandes ali da região da Filístia, e possivelmente os 5 príncipes desta cidade, os 5 líderes desta cidade, chegaram com a pessoa de Dalila e ofereceram para ela 1.100 peças de prata, se elas descobrisse a eles o segredo de Sansão. Você vê aqui a avareza tomando conta das pessoas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males.
Uma das coisas que me prende a atenção na vida de Sansão é que Sansão, ele era de uma região e desceu para outra região, para a região de Gaza, bastante distante de Deus. Muitas vezes acontece isso com você, talvez. Já esteve tão juntinho de Deus, tão perto de Deus, que aos poucos foi se afastando de Deus. Enquanto você está perto de Deus, você consegue ouvir a voz de Deus, você consegue entender a voz de Deus, você consegue obedecer a voz de Deus. Mas na medida que você vai se afastando de Deus, você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Você já começa a ouvir vozes que não são a voz de Deus. Isso significa que você aos poucos está se desviando, se afastando dos caminhos do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. A Bíblia Sagrada nos diz então que esta mulher chegou com Sansão e disse: Sansão, com que tu poderia ser amarrado para seres afligido? A primeira vez ela chegou com uma conversa assim, talvez na hora, naquele momento que estavam os dois a sós, né? Naquele momento ali importante na relação de duas pessoas, e ela chega com esta conversa para Sansão: com que tu poderia ser amarrado para ser açoitado? Sansão, irmão, tão inocentemente envolvido com o pecado, porque o pecado, ele é escarnecedor. O pecado, ele é enganoso, ele engana as pessoas. E a Bíblia Sagrada nos diz que o pecado, ele é enganoso. Se a Bíblia fala que o pecado é enganoso, ele é realmente enganoso. Sansão disse: olha, assim, ó, se tu pegasse 7 peças de vinho e me amarrasse, eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Vinho é uma espécie de uma vegetação típica lá da região, lá do Oriente. Este material, ele é usado muitas vezes para fazer móveis, é usado também para fazer cesto. É uma espécie de um bambu aqui no sul do país, seria como que fosse uma espécie de um bambu, né? E a Bíblia diz que agora ela trouxe aquelas peças de vinho, e aquelas 7 peças, pegou Sansão, colocou ali. Mas a Bíblia diz que Sansão, o Espírito Santo do Senhor, tão possantemente se apossou de Sansão, que ele destruiu aquelas 7 peças. Dalila disse: tu não me amas, tu dissesses mentira para mim, tu me enganaste. Sansão agora disse: qual é a situação? Ela disse: com que tu poderia ser amarrado para ser afligido? Sansão disse: olha, se tu pegasse umas cordas novas, que nunca foram usadas, e me amarrasse, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Número 7 é o número da perfeição. A Bíblia diz que agora aquela mulher manda trazer a corda. Trouxeram a corda, ela amarrou a Sansão, e após amarrar a Sansão, ela disse: olha, Sansão, os filisteus vêm ao teu encontro. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou de Sansão, que ele pegou aquelas 7 cordas e arrebentou como um fio de estopo queimada pelo fogo. Os dias se passaram, não sabemos exatamente quantos dias, quantas horas, mas aquela mulher continuou insistindo: Sansão, tu não me amas, tu só dizes mentira para mim, já por 2 vezes me enganaste. Em que consiste a tua grande força? Sansão agora começa a perder totalmente aquela visão de Deus. E ele disse: olha, se tu pegasse o cabelo da minha cabeça e fizesse 7 tranças, eu me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. A Bíblia diz que ela então teceu as 7 tranças na cabeça do Sansão, e após tecer as 7 tranças, os homens estavam na câmara, escondidos, e ela bradou e disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão se levantou, e diz a Bíblia que partiu sobre aqueles filisteus, e mais uma vez ele venceu. Dalila agora entra no emocional de Sansão: tu não me amas, tu só dizes-me mentira, por 3 vezes já mentisse para mim. Em que consiste a tua grande força? Com que tu poderia ser amarrado para ser afligido? E a Bíblia diz de tanto ela afligir a pessoa de Sansão com essas palavras, com essa chantagem. Sansão disse: olha, é que eu sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe, e nunca passou navalha sobre a minha cabeça. Se os meus cabelos viessem a ser rapados, a minha cabeça, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. A Bíblia diz que aquela mulher agora, ela não foi mais aqueles homens que estavam escondidos na recâmara. Ela vai quem? Aos príncipes dos filisteus. E disse: olha, Sansão, desta vez ele abriu o coração para mim.
Sansão dessa vez ele falou toda a verdade. E a Bíblia diz que os filisteus, os príncipes, pegaram 1.100 peças de prata e deram à pessoa de Dalila. E a Bíblia diz que você imagina a cena, a Dalila sentada no local, e você imagina a cena, Sansão deitado com a sua cabeça sobre a sua coxa. Possivelmente aquela mulher começou a passar a mão no cabelo de Sansão, na cabeça de Sansão. Acredito eu que numa dessas passadas de cabelo, alguém passava a tesoura ali, de maneira que Sansão não percebia. E a Bíblia diz que agora, quando foi cortado todo o cabelo de Sansão, a Dalila brada em alta voz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Sansão disse: já me levantarei e sairei como dantes. Mas a Bíblia diz que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado de Sansão. Talvez você, meu irmão, nasceu no Evangelho, ou talvez você se encontrou com Cristo no decorrer da sua trajetória de vida, e você acha que o Espírito Santo está na tua vida. É muito fácil você perceber se o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Aquilo que a outrora você olhava e você abominava, você não concordava com aquilo, você não aceitava. Aquilo que a outrora você olhava e via aquilo como um pecado, agora aquilo para você é uma coisa natural, é uma coisa comum. Significa que o Espírito Santo de Deus não está mais na tua vida. Porque se o Espírito Santo de Deus está na vida de uma pessoa, você continua rejeitando o pecado. Você continua se afastando do pecado e se aproximando a cada dia mais de Deus. Aquele período de santificação não pode, o crente não pode de maneira alguma se distrair, relaxar no quesito de santificação. Sansão disse: já me levantarei e sairei como dantes, mas não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. O salmista Davi, no Salmo 53, ele olha e vê a importância do Espírito Santo. Ele disse: Senhor, não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, não somos nada. Nós não temos o discernimento. E você vê que agora, a Bíblia diz que pegaram Sansão. Após pegar Sansão, a primeira coisa que fizeram, arrancaram-lhe os olhos. Sansão agora havia perdido a sua visão espiritual. Talvez você que está me acompanhando nesse canal, talvez você muitos anos de fé, mas você já perdeu esta visão espiritual. Você já está com a sua visão espiritual ofuscada pelo pecado, pela incredulidade, pela dúvida, pelo pessimismo, pelo medo. A primeira coisa que o diabo faz na vida de uma pessoa que tem Deus, quando ele pega aquela pessoa distraída, a primeira coisa que ele faz, ele arranca-lhe os olhos, ele tira a visão. Foi exatamente isso que os filisteus, uma figura de Satanás, fizeram com Sansão. A Bíblia diz que arrancaram-lhe os olhos, em seguida amarraram Sansão, desceram a Sansão à região de Gaza. Na região de Gaza ali estava quem? Estava um deus principal dele, chamava-se o deus Dagon. A palavra Dagon no original hebraico quer dizer grão. Ele era o deus da fertilidade para os filisteus. Esse deus Dagon, ele tinha a sua cabeça, o seu peito, as suas mãos de um homem, mas o resto do corpo era no formato de um peixe. E agora Sansão desce, sem visão, desce a região de Gaza e agora vai se prostrar ali. A Bíblia diz que ele, amarrado em cadeias, que é o que o diabo faz, ele prende as pessoas em cadeias. Quantas pessoas presas nas cadeias do vício, das drogas, dos prazeres efêmeros desta vida, pessoas algemadas, amarradas. E a Bíblia diz que agora Sansão está ali e botaram Sansão numa quarta derrota de Sansão, colocaram ele para morrer num cárcere. De um homem livre, tornou-se um homem escravo. É tudo que o diabo quer, fazer de você um escravo do pecado. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quer libertar você desse pecado que talvez o diabo tenha acorrentado você, talvez tenha algemado você. É por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer dar para você esse fardo leve. O diabo dá um fardo pesado para você, mas Jesus quer dar um fardo leve para você. E agora a Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. Significa, não importa se você está no fundo do poço,
Mas se você erguer os olhos para cima, ainda há uma esperança para você. Você que talvez está desviado, afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor agora mesmo. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer como Dante. Interessante que Deus nem percebeu que as pessoas vissem o cabelo de Sansão crescesse. As pessoas até esqueceram que a força de Sansão estava justamente por ser um nazireu. E agora o cabelo de Sansão começou a crescer. A Bíblia diz que fizeram uma grande festa, um grande banquete lá, e ao fazer esse grande banquete vieram os principais, os príncipes. E a Bíblia diz que estavam ali no templo de Dagon. Em torno de 3.000 homens e mulheres estavam ali, as principais pessoas importantes estavam ali, zombavam de Sansão. Olha, o nosso Deus Dagon entregou Sansão nas nossas mãos, o Sansão que destruía os nossos homens, acabava com as nossas plantações. E agora começaram talvez a zombar, cadê o teu Deus, Sansão? A Bíblia diz que desceram o Sansão, levaram o Sansão para zombar, escarnecer dele, porque as pessoas fazem isso muitas vezes. Levam você da presença de Deus para o mundo para depois zombar de você, escarnecer de você. Não permita que isso aconteça. Mas o cabelo de Sansão voltou a crescer. Significa que a tua esperança vai começar novamente. E a Bíblia diz que agora Sansão está ali. E quando Sansão está ali, Sansão pediu para que descesse. Colocasse ele nas principais colunas daquele templo. E colocaram Sansão ali. E Sansão agora faz uma oração a Deus. Para que Deus se lembrasse dele. Para que ele se vingasse, pelo menos pelos 2 olhos dele do filisteu. E a Bíblia diz que Deus mais uma vez ouviu a voz de Sansão. Como ele ouve a sua voz quando você clama humildemente. Se você reconhecer que é um pecador e clamar a Jesus, ele tem o perdão para os seus pecados. Ele tem poder para reerguer você, tirar você que está preso nessas cadeias aí do pecado, dos prazeres efêmeros desta vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.